Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 153 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, para quem acompanha a gente desde 2020, e mais uma edição semanal para quem está assistindo no canal Nosso Futebol. E eu já começo pedindo a você que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente tanto no Instagram quanto no X. Estamos no @pcategoria, sempre trazendo conteúdo. Às vezes a gente traz também a agenda aí dos jogos dos fins de semana na Série D do Campeonato Brasileiro, e isso acaba nos ajudando muito. Pedimos também para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcast e avisa para todo mundo que o Quarta Categoria também está disponível no canal Nosso Futebol. Toda semana, nas quintas-feiras, às 9 da noite, tem exibição do Quarta Categoria. Estamos na TV a cabo, tanto na Sky quanto na Claro TV, levando cada vez mais longe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente passou pela 8ª rodada, né? A primeira do retorno da fase de grupos, e tivemos agora o Asa tropeçando e o Santa Cruz perdendo a primeira. E também tivemos a maior goleada da edição de 2025 da Série D até agora. Mas quem vai falar sobre esses e outros assuntos comigo são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Uma satisfação estar mais uma semana aqui com vocês, companheiros. Tudo bem, Ellison, Marcos? Todos nos escutam, nos assistem também pelo Nosso Futebol, pelo YouTube. Uma satisfação enorme estar de volta para falar sobre a rodada de abertura do retorno e destacar, né, que nessa rodada espelhada apenas 9 equipes conquistaram 2 vitórias. Né? A gente ainda tem 4 jogos para finalizar a rodada, mas por enquanto 9 equipes conseguiram 2 vitórias nesse jogo de 6 pontos, que de fato foi de 6 pontos mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe e a todos que acompanham a gente pela podosfera e também pelo canal Nosso Futebol. O meu destaque vai para a rodada que foi, desde o início da Série D, essa foi a melhor rodada para o futebol capixaba, né? E aí temos o resultado, os 2 times ocupam posições dentro do G4 do grupo A6, agora é ver como que essas equipes vão se desenvolver ao longo da competição. Será que vão ter força para se manter dentro no grupo dos 4 primeiros do grupo A6, se a partir de agora vão conseguir manter uma regularidade ou ainda vão encontrar muitas dificuldades para conseguir essa classificação? Enquanto isso, a Paraíba é só fumo, mas a gente vai começar a falar sobre essa 8ª rodada daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. É isso aí, chegando agora para mais uma edição do Quarta Categoria, falando sobre a rodada 8, essa primeira do retorno. E para quem acompanha a Série D já sabe, para quem não acompanha vai ficar sabendo agora que a tabela é espelhada, né? Então, o jogo da primeira rodada é o último que você vai fazer. A primeira rodada é igual à 14ª rodada. A 7ª é igual à 8ª, a segunda igual à 13ª e assim sucessivamente. Então, por isso a gente teve jogos repetidos, né? Em 2 rodadas consecutivas, as equipes que acabaram se enfrentando, a famosa rodada espelhada. E aí no grupo A1 a gente teve o Manauara vencendo o Trem por 2-0. A maior goleada dessa Série D saiu no grupo A1, que foi o Águia de Marabá, que fez 6-0 no Humaitá. Gás e Tunaluso empataram por 0-0. E a grata surpresa dessa chave, que é o Independência, venceu o Manaus por 1-0, jogando no Acre, e conquistou uma vitória importante que, por exemplo, colocou o time na zona de classificação que a gente está vendo aí, né? Na tabela, o Manauara tem 18 pontos, Águia e Tunaluso tem 15 e o Independência agora fecha o G4 com 14 pontos. O Manaus tem 12, é o 5º, depois vem Trem, Gás e o Humaitá seguindo aquela sua toada, ainda sem vencer, 33 gols sofridos, um saldo de menos 28, é a pior campanha disparada aí dessa Série D de 2025. E Felipe, a gente, claro, não tem como falar de outro jogo, né? Justamente a maior goleada dessa edição de 2025, pelo menos até o momento.
Pois é, né, Alisson? O Águia de Marabá conseguiu aí fazer o que tinha que ser feito, venceu o Maitá 2 vezes e também ampliou o saldo, né? O Maitá dá essa possibilidade, né? Um time que até que faz alguns gols, até dificultou a vida de alguns times, mas os resultados são sempre mais largos, digamos, né? E dessa vez o Águia conseguiu fazer 6-0. O Daniel GTA fez 3 gols e uma assistência, né? Mas o interessante também desse jogo, né? Que o primeiro gol foi do Kukri, ele é um jogador indígena, né? Ele tem essa origem. Então ele fez o primeiro gol da equipe do Águia, depois o Daniel GTA fez 3, o Fidel fez mais um, a gente vai até ver, foi um golaço, que ele saiu do contra-ataque, foi até o gol para fazer uns gols do Águia. Foi 5-0 no primeiro tempo, então o time conseguiu fazer o que tinha que ser feito ainda na primeira etapa, não teve dificuldades, o Maitá até teve algumas chances, mas nada tão claras assim, e a equipe conseguiu fazer aí 6-0, né? Para finalizar, o de Kleber fez o 6º gol. São tantos gols que eu já falei todos os nomes e ainda não apareceu no vídeo, né? Mas de fato o Águia conseguiu aí uma grande vitória, conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Esse é o gol do Fidel que eu citei, um belo gol aí, de uma arrancada muito, muito forte que ele teve, até fazer o. Atravessou uns 90 metros aí. Exato. É difícil não lembrar do gol do Maradona, apesar que não foi ali no começo da grande área, né? Mas de fato foi um belo gol que o Fidel conseguiu fazer. O Águia conseguiu as 2 vitórias seguidas, como eu citei, e embala agora na chave, né? Uma chave que tem ali 5 equipes lutando por essa classificação, mas parece que o Independência e o Manaus vão brigar por essa 4ª vaga, e o Águia conseguiu fazer o que tinha que ser feito, vencer as 2 vitórias. O que se espera do Maitá, até mesmo nos confrontos contra equipes como o Gás e o Trem, né, que estão abaixo também, mas o Maitá, de fato, é um time que não está no nível da Série D, né? Está realmente bem abaixo do que a Série D pede, e o reflexo disso é a saldo de gols, o número de gols tomados, e o Águia de Marabá conseguiu se aproveitar disso e fez 6-0 com o grande Daniel GTA fazendo um hat-trick, no caso. E aí, eu queria destacar que o Kukri, que fez o primeiro gol, né? Além de ser atleta indígena e tal, é um garoto de 18 anos apenas, e é irmão de outro atleta que teve passagem, pelo menos, na categoria de base do Águia de Marabá, surgiu também, surgiu antes na base da Desportiva Paraense. É, aí me falta alguma informação para saber se esse atleta continua ainda no clube, que é o Cacoco. É um irmão de 20 anos que é centroavante, com passagem como eu falei, pela Desportiva Paraense e em seguida pela base do Águia de Marabá. Meu destaque dessa rodada no Grupo A1 fica para a vitória do Independência contra o Manaus, por 1-0, com o gol de Gustavo, gol marcado no segundo tempo, após pegar um rebote do goleiro. E aí, eu até falei no episódio anterior que o Manaus tinha jogado a responsabilidade para cima do Independência com aquela vitória por 1-0 jogando em Manaus. E aí o Independência acaba mostrando uma reação muito rápida, né? Já devolvendo o placar diante do Manaus e recuperando a posição no G4. Acho que talvez é cedo ainda para falar se o Independência vai se classificar ou não, até porque a briga no grupo é muito boa, inclusive nessa briga contra o Manaus, que é o principal rival da chave, né? Muito cedo ainda para cravar qualquer coisa, mas o fato é que o Independência até agora tem mostrado o serviço. Né? Tem mostrado que vem brigando pela vaga com seriedade. Não parece ser aquela equipe que está dependendo mais da sorte do que o juízo. Está sendo uma equipe bastante competitiva dentro da chave e tem dado respostas à altura das dificuldades que vem surgindo diante do grupo. Estreou muito bem, empatando fora de casa contra o Manauara, que é o principal candidato dessa chave a brigar por algo a mais na competição. Né, e consegue resultados expressivos com o passar da primeira fase. Né? Então é uma equipe que vem surpreendendo positivamente, talvez uma das gratas surpresas dessa Série D 2025. A gente vai soltar, inclusive, nas redes sociais durante essa semana, ou já soltou, dependendo da hora que você esteja acompanhando, a nossa lista, né, de surpresas e decepções, e para mim o Independência é a surpresa mais grata, pelo menos até o momento, dessa Série D de 2025. Uma coisa, Ellison. Oi. O Independência, né, mostra muito bem o que o Maitá poderia fazer também, né? Porque são 2 times do mesmo estado, mas com campanhas bem diferentes, né? E só para complementar a formação do Marcos, o Águia tem mais um jogador indígena no time, que é o Caco Prote,
tem 16 anos apenas, jogou ontem, inclusive, ontem não, contra o Gás, perdão, contra o Maitá, e o irmão já esqueci o nome dele, do Kukri, está no sub-20 do Águia, não, o Cacoco. Tá aí, aqui tem informação de grandíssima relevância, muito legal que o Águia conte com esses jogadores no elenco. Agora a gente vai para o grupo A2, que teve o Tocantinópolis empatando 100 gols com o Parnaíba, o Maranhão ficou no 1-1 com o Iguatu, Maranhão está na minha lista de decepções, Maracanã acabou perdendo mais uma, perdeu para o Imperatriz em casa por 3-2, e a partida entre Altos e Sampaio Corrêa vai ser realizada na quarta-feira, às 7 da noite, quarta-feira, dia 11, então dependendo do dia que você esteja acompanhando, essa partida pode já ter acontecido. Mas o fato é que a gente fechou a tabela de classificação antes desse jogo, por isso ela fica assim, com o Imperatriz na liderança com 15 pontos, o Altos tem 13, o Iguatu tem 11 e o Sampaio Corrêa com 9 pontos, ainda com um jogo a menos, fecha o G4. O Altos também pode assumir a liderança caso ele vença essa partida contra o Sampaio. Parnaíba com 9, Maranhão com 8, Tocantinópolis com 8 e Maracanã com 6, fecham aí a tabela de classificação. E Marcos, nesse empate aí entre o Maranhão e o Iguatu, por 1-1, teve reclamação de arbitragem dos dois lados, né? Com o Maranhão reclamando de um pênalti que não foi marcado, e o Iguatu soltou, inclusive, nota oficial reclamando de impedimento no gol que a equipe maranhense fez durante a partida, que aparentemente estava bem impedido, viu? Foi um lance bastante polêmico, o gol do Tá aí o Vagalume, pênalti, né? O posto pênalti. É um lance que é bastante difícil. Na minha opinião, eu marcaria, né? Embora até o jogador do Maranhão tenha seguido o lance, nem teve tanta reclamação por parte dele, né? Mas eu acredito que foi um lance faltoso sim, poderia ter sido observado com maior atenção pela arbitragem. Tá E aí aí o lance a reclamação do gol do Vagalume, que inclusive depois foi expulso, né? Expulso, ele e o Dudu acabaram expulsos, né, na partida pelo lado do Maranhão, e acabou sendo decisiva essas expulsões, porque logo no lance seguinte a equipe do Iguatu buscou o empate com o Giovanni Silva, inclusive nome de craque, né? Enfim, esse grupo A2 está um tanto esquisito, né? Porque na rodada anterior a gente falou de um resultado bem semelhante, né? Que foi o Sampaio Corrêa empatando com o Altos, um resultado que o Sampaio construiu durante a partida, acabou sofrendo nos minutos finais também o gol de empate para a equipe do Altos, e parece que é um grupo meio 8 ou 80, né? Vai ter equipes que conseguem fazer um jogo até produtivo, mas que não conseguem segurar um resultado, né? Não parece ter essa força para buscar um resultado melhor na competição e se firmar mais. E por outro lado, equipes que sofrem bastante durante o jogo, mas conseguem mostrar um poder de reação, né? E acaba que os dois cenários não ajudam muito para nenhuma das equipes, pois é um grupo que tem bastante empates, né? Você vê que o Altos ficou invicto, tá invicto até o momento com 4 empates. O líder Imperatriz tem 3 empates. Então, assim, não, não parece um grupo que a regularidade consegue ser assim tão fácil de conquistar para essas equipes, né? Acaba sendo um grupo um pouco nivelado por baixo em relação aos demais, né? Pode ser que lá na frente surpreenda, essas equipes possam se despontar, mas no momento esse cenário que o grupo A2 apresenta, mais uma partida a gente vê que o Maranhão até lutou bastante para conseguir abrir o placar, né? Embora o lance tenha toda a polêmica do lance do gol do Vagalume, mas ainda assim não consegue ter a força suficiente para consolidar um resultado, né? E aí é uma coisa que já não é mais uma particularidade de uma ou duas equipes, parece uma particularidade do grupo inteiro, né? E até agora ainda não consigo enxergar em nenhuma das 8 equipes alguém que possa despontar na briga pela classificação. É engraçado pegar isso, o recorte de um jogo, né? E acaba interpretando isso como um cenário do grupo inteiro, né? Porque parece muito repetitivo esse tipo de situação. Tanto é, né, que esse foi o único grupo que não teve times de 2 vitórias, né? Nem vai ter, né? Já que o Altos e o Sampaio empataram no jogo da 7ª rodada, então
o máximo terá é um time com 4 pontos, né? E quem conseguiu 4 pontos nessa rodada dupla, né, além do Iguatu, foi o Parnaíba, né, conseguiu segurar um empate 0-0 contra o Continental fora de casa, um resultado muito bom para um time que vinha não via tão bem assim, né? O Parnaíba agora já tem 9 pontos, conquistou 4 nas duas últimas rodadas, né? Então metade dos pontos praticamente nessa rodada esperada que teve, e o Imperatriz, né, que agora é o líder, espera o jogo do Altos, conseguiu aí sair na frente do placar contra o Maracanã que também não vem bem, né, não consegue desempenhar bem o que fez na Copa do Brasil e também no Cearense, né, não consegue desempenhar, e é o lanterna da chave, e isso também não mudará. Então o Imperatriz conseguiu fazer, até sofreu um empate, mas depois conseguiu fazer 3-1. Em 2 minutos de diferença de gol, saiu o segundo e o terceiro gol e conseguiu fazer 3-2. Depois o Maracanã fez o segundo, mas o Imperatriz conseguiu fazer essa grande vitória fora de casa para voltar para assumir a liderança e agora esperar ver se o Altos volta ou não para esse topo, né? E realmente o grupo A2 tem essa questão, né? É um time que um grupo que não engrena, parece, né? Não se coloca, não se tem um favorito, não. Até mesmo os times do grupo do G4, do grupo A1, são mais consistentes, parece, do que os times do grupo do G4 do grupo A2. Então é um grupo aí que essa reta final vai ser bem importante para ver se alguém chega bem de fato. Talvez o Altos, né, que tem esse jogo atrasado, talvez a nossa percepção possa mudar. Mas o Altos, por enquanto, é muito disso que o Marcos falou realmente. E esse jogo entre Altos e Sampaio Corrêa vai acontecer no Lindolfo Monteiro, de portões fechados, porque o estado do Piauí não tem um estádio que tenha condições de receber uma partida de Campeonato Brasileiro. O Albertão em Teresina está com gramado em péssimas condições, por isso que o Altos pediu para não jogar por lá. E o Lindolfo Monteiro, o gramado nunca é bom, mas ele está sem os laudos de segurança para receber público. Então, por isso, essa partida vai ser disputada no Lindolfo Monteiro, no Lindolfinho, com portões fechados. Lamentável que a gente esteja na Série D do Campeonato Brasileiro, já chegando na metade do mês de junho, e o estado do Piauí e o município de Teresina esteja passando por esse tipo de situação de não ter um estádio em condições de receber uma partida de Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Grupo A3 teve vitória do Santa Cruz de Natal por 1-0 sobre o Horizonte. Central venceu o 13 mais uma vez, dessa vez fez 1-0, resultado que causou a demissão do Marcelo Vilar, treinador do 13, que foi embora, mandado pelo presidente que a gente trouxe aqui na semana passada, que renunciou, só que ele desistiu de renunciar. O Ferroviário impôs a primeira derrota ao Santa Cruz, 3-1 com 2 gols de Ciel e gol de Thiago Galhardo para o Santa. E a partida entre Souza e América de Natal vai ser também na quarta-feira, dia 11, só que às 4 da tarde, no interior da Paraíba. Na classificação, o Santa Cruz segue na liderança com 19 pontos, mas agora tem a primeira derrota. O Central, grandíssima surpresa, né? Rebaixado no Pernambucano, mas indo muito bem na Série D, tem 16 pontos, é o segundo colocado. O América, que tem o jogo a menos, tem 13, é o terceiro. O Ferroviário chegou aos 12 e é o quarto colocado. Santa Cruz de Natal assumiu a quinta posição com 10 pontos, 13 com 7, Horizonte com 7, Souza com 4. Fecham aí a zona de classificação. E Felipe, você já sabe, né? A vitória do Santa Cruz trouxe... A vitória do Ferroviário sobre o Santa Cruz trouxe aquele momento. O interminável Ciel, 43 anos, em Santa Cruz, Ceará, Fluminense, Auali, Paços de Ferreira, Sampaio Corrêa, Asa de Arapiraca, América de Natal. O currículo é muito extenso, muito extenso. E ele acabou não só marcando nessa partida, ele comandou a virada, né? Porque ele marcou o gol de empate do Ferroviário e depois marcou o gol da virada também. E por pouco não faz o terceiro gol, né? Porque ele estava ali na jogada, se ele tivesse apertado um pouquinho mais o passe, ele tinha completado o gol do João Paulo, que acabou fechando a vitória de 3-1 do Ferroviário sobre o Santa Cruz, a primeira derrota do Santa Cruz nessa Série D. O Ciel fez um jogo, né, de Série D de 23, né, onde ele estava jogando, assim, ele continua jogando muito, né, isso que impressiona, porque o Ciel, né, nessa partida, você viu ele em todo o espaço do campo, né, assim,
claro, principalmente no comando do ataque, né, como centroavante, mas também armando jogada, a gente conseguiu ver alguns momentos, quando o time estava em uma transição, e também para o lado direito, né, então ele ocupou várias partes do campo para fazer uma grande partida, assim como o Thiago Galhardo também fez uma boa partida, né, ele teve chance também de fazer gols, esse jogo poderia ser uns 5-3, 4-4, 3-3, porque teve muitas chances para isso. O Thiago Galhardo conseguiu fazer esse primeiro gol, né, do Santa Cruz, o jogo era equilibrado até esse momento, chance para os dois lados, mas 2 minutos depois o Ciel conseguiu fazer o empate, né, fez aí o 1-1, e depois o segundo tempo o Ferroviário foi melhor do que o Santa Cruz, mas o Santa Cruz também teve chance, inclusive, de desempatar 2 vezes, né, com o Thiaguinho, e agora não me lembro o outro gol, o Totti, esse retrô, também teve uma chance clara para fazer o gol de desempate, mas acabou que o Ciel apareceu novamente e depois ele ajudou, né, no terceiro gol, e o Ferroviário foi melhor no segundo tempo. O Santa Cruz teve chance, inclusive com o Thiago Galhardo, mas de fato foi um dos melhores jogos da Série D, assim, por enquanto, pelo que eu acompanhei, assim. De fato foi um jogo muito bom, de duas equipes muito fortes para o padrão da Série D. O Ferroviário, né, que também comemora, é o único time da Série D classificado na Copa do Nordeste. O América tinha essa chance, mas acabou sendo eliminado. Então será o único time da Série D nas quartas de final da Copa do Nordeste. E o Ciel realmente não parece que tem a idade que tem, né? A gente viu esse final de semana o Cristiano Ronaldo, né, fazendo um gol decisivo em Liga das Nações, mas claro que proporcionalmente é um caso diferente, mas o Ciel realmente não aparenta ter 43 anos de idade, né? Porque de fato ele ainda é um diferencial muito grande dentro da Série D, até mesmo da Série C, se ele disputasse, mas a Série D de fato ele é bem diferenciado para a equipe e também mostra, né, que se cuida muito bem, e isso resulta em bom desempenho, boa performance que ele ainda mantém. E o Ferroviário agradece porque não vinha numa campanha tão consistente assim, agora teve uma vitória para dar muita confiança para as próximas partidas e também para chegar, quem sabe, confirmar lá na frente essa vaga para a próxima fase e tentar bater e voltar, o que conseguiu há 2 anos, mas que esse ano parece ser difícil, ainda parece, mas o Ciel passa muito pelo Ciel essa chance de retornar a Série C logo de volta. E chama atenção nesse lance do último gol, né? Que ele já foi quase nos acréscimos ali do segundo tempo, e você vê o Ciel correndo, acompanhando a jogada até o fim, com 43 anos. Então tem muito jogador jovem que não consegue. O Ciel muito bem preparado fisicamente, isso que ele tá voltando de lesão, né? Ele já se contundiu, inclusive, nessa Série D, mas vem jogando fino e em excelentes condições físicas. E nesse grupo A3 também, Marcos, a gente teve a vitória do Central, mais uma no duelo de São João de Campina Grande contra Caruaru. Caruaru levou a melhor 2 vezes e o Central acabou causando a demissão do Marcelo Vilar após 4 jogos e 28 dias no Galo da Borborema. E rolou uma provocação ainda por parte do Central, né? Falando que forró é em Caruaru, né? A gente pode aqui entrar num debate que vai durar muito tempo, mas a gente não tem esse tempo todo aqui, né? Então vamos falar só de futebol. E é isso, né? A gente falou no início da competição lá, no nossa tier list, que se tinha uma briga aí por uma quarta vaga, né? Claro que a gente não contava com o Souza tão mal nesse início de competição, né? E acabou o Central ocupando essa posição. A gente falava que a quarta vaga ficaria entre 13 ou Ferroviário. E aparentemente o Ferroviário se desponta, ainda mais com uma vitória tão expressiva diante de um adversário que estava invicto, né? E do outro lado, você vê um 13 cada vez mais fragilizado e mais uma derrota para o Central que gera mudanças dentro do clube, né? Embora o presidente não tenha ainda renunciado, né? Mas teve a queda do Marcelo Vilar, que não sustentou após mais uma derrota. Agora assume o William de Matia no comando da equipe aí, que já participou da campanha do estadual de 2023, se eu não me engano, pelo Foi 13. campeão. Isso, foi campeão estadual pelo 13, né, no momento que o clube também estava passando por uma certa crise ali, né? E acabou resgatando um pouco da moral do clube. E eu acho que a expectativa é essa nesse retorno dele, né? Que ele faça novamente essa recuperação da equipe dentro de campo, tentar blindar o elenco da crise que vive
da crise que vive dentro, internamente, né, para que o time possa desempenhar um bom futebol dentro de campo e se recuperar nessa série D, ainda mais num ano de centenário, né? Ainda por cima também teve a saída do volante Cal, né? Que agora já não integra mais o elenco, mas o fato é que o 13 vai se esfacelando nessa competição, né? É uma equipe que, inclusive o gol do central marcado pelo Juan, mostrou uma marcação muito flexível ali na entrada da área, acho que teve muita liberdade para o Juan chutar de longe, a bola ainda não esbarrar por ninguém, né, e garantir a vitória aí do central, mais uma para cima do 13, né? E essa é a quinta derrota do 13 na competição, que é uma equipe que não demonstra força no ataque, tem apenas 3 gols marcados, e tão pouco equilíbrio defensivo, que é uma equipe que já sofreu 10 gols em 8 jogos. Né? Acho que até um milagre o 13 ter 3 vitórias na competição, as 3 por 1-0, os 3 gols marcados pela equipe na competição geraram 3 vitórias, porque até agora muito abaixo o 13 nessa competição. Para quem a gente imaginava lá no início que poderia ao menos brigar pela quarta vaga, ainda é muito pouco que produz o Galo da Borborema. Exatamente. E aí, sobre o lance do gol que você observou muito bem, que a marcação é muito frouxa, né? E é bom lembrar que o gol do Juan, ele pegou a sobra de um escanteio, então estava todo mundo ali dentro da área, e ainda assim ele teve espaço para dominar, limpar para um lado, limpar para o outro, bater, ainda contou com o Morrinho, o artilheiro, e acabou fazendo o gol que decretou a saída do Marcelo Villar, o fim precoce da sexta passagem do Marcelo Villar pelo 13 de Campina Grande. Agora, passando para o grupo A4, o Asa quase que também perde a primeira, mas acabou empatando por 2-2 com o União. Jequié e Penedense ficaram no 0-0. Sergipe venceu o Barcelona de Ilhéus por 4-1. E a partida entre Juazeirense e Lagarto também será disputada na quarta-feira, dia 11, às 7 da noite. E aí, na classificação desse grupo A4, o Asa segue na liderança com 20 pontos, ainda é a melhor campanha da Série D. O Sergipe tem 14 empatado com o Jequié, mas leva vantagem aí nos critérios de desempate. O Lagarto fecha o G4 com 11 pontos, mesma pontuação do Juazeirense. O União tem 6 pontos, Barcelona de Ilhéus tem 4 e o Penedense tem apenas 3 pontos. Tanto Barcelona quanto o Penedense ainda não venceram suas partidas. E Marcos Asa passou um sufoco, dessa vez jogando em casa, né? Tinha vencido, tinha goleado o União no Tocantins na rodada passada e agora por pouco não perde a sua invencibilidade nessa Série D. Uma partida um tanto curiosa da equipe do Asa, né? Que até dei uma olhada na escalação para ver o que tinha acontecido, se teve muitas mudanças. A gente até citou no episódio passado que era o momento até do Asa testar novas formações, rodar um pouco mais o elenco, porque a distância ainda é muito grande em relação às demais equipes, né, pela briga pela classificação e até mesmo pela liderança da chave. Né? O fato é que o Asa mandou uma equipe muito semelhante ao que do 4-0 lá no Tocantins. E conseguiu sair na frente com o gol de falta do Charles, né? Tá aí, a gente viu o gol de empate marcado por Wanderson, que foi inclusive a lei do ex, né? O Wanderson até demonstrou respeito ao Asa, não comemorou o gol. Agora, em seguida, o golaço do Samuel, que inclusive, né? O sobrenome dele é Samuel Eto'o. Né? Então, por favor, manda. Eu até fiz a pesquisa, parece que tem outro sobrenome que ele usa. Por favor, mantenha o Eto'o. Perfeito. Né? E fez um baita de um gol para virar a partida para o União. E o Asa conseguiu chegar ao gol de empate com o Marcelo Toscano batendo pênalti. Até pelo que eu acompanhei da partida, não sei se dá para dizer que o Asa relaxou nessa partida, até porque o time criou bastante chance, especialmente na primeira etapa. Então, se houve relaxamento, eu não sei. Mas o fato é que essa foi um ponto fora da curva na campanha do Asa até o momento. É uma partida que a equipe esteve muito abaixo da crítica, né, do que a gente já viu do Asa nessa competição. Né? E o jogo do União, até acho que, embora não tenha sido. Assim, não tenha saído com uma vitória, acho que ficou um pouco mais próximo do que o União vem apresentando. Uma equipe que não tem muitas vitórias na competição, já venceu uma partida, né? Mas é uma equipe também que, ao mesmo tempo que não vence, mas também é uma equipe difícil de se bater. Acho que esse jogo ficou um pouco mais próximo da realidade do União, né? E teve ainda por cima o azar de não ter conquistado uma vitória que seria importantíssima para a reação da equipe tocantinense na competição.
embora ainda há tempo de reverter esse cenário, né? A gente olhando pela tabela, embora a distância seja de 5 pontos, né, para o quarto colocado, mas ainda ninguém se firmou na competição. Então, se o União melhorar um pouco mais, especialmente a questão ofensiva, né? Porque defensivamente é uma equipe que, embora tenha tomado 6 gols do Asa, mas vivia tomando ali no máximo um gol por jogo, né? Então, acho que se acertar mais ofensivamente, pode ser que possa produzir algo ainda nessa reta final. Depois da quinta rodada, né, eu acabei falando que o Lagarto era o time que candidato a, a buscar o Asa, né? Depois acabei mudando de ideia pro GQE na rodada passada, mas dessa vez é o Sergipe, né, que é o vice-líder. Então, de fato, acho que o que mais parece mesmo é que o Asa está uma diferença muito grande, e esse bloco, né, esse trio aí, é quem deve fazer um rodízio para ver quem fica no segundo lugar, né? Quem consegue fazer o jogo de volta da segunda fase em casa. E o Sergipe, né, fazendo uma boa campanha, né, vice-líder agora da chave, venceu as duas partidas contra o Barcelona de Ilhéus, venceu fora, dessa vez goleou o Barcelona por 4-1. O Barcelona facilitou muito a vida do Sergipe com falhas defensivas, até sendo na frente do placar, fez 1-0 logo no início da partida, mas depois tomou 4-1 sem muita dificuldade e facilitando muito a vida do clube, né, do clube colorado, que de fato cedeu muitos espaços, e um dos gols foi de um erro defensivo, assim, uma saída de bola errada, que deu o gol para o Sergipe, que fez aí 4-1, e agora é a bola da vez, essa busca, né, para tentar alcançar o Asa, mas me parece de fato Sergipe, GQE e Lagarto vão fazer esse rodízio aí, para ver quem fica em segundo lugar, e não me parece que vai ter uma busca, assim, não vai ter alguém que consiga alcançar o Asa, né? Claro que o Asa, assim, é mais difícil você vencer uma partida do que perder, mas o Asa realmente tem uma campanha, um desempenho muito bom, e apesar desse empate agora, não vai ser algo que, para mim, pelo menos, vai dificultar a liderança da chave, mas agora o Sergipe é quem surge aí com essa possibilidade de, assim, estar mais perto do Asa, mas ainda assim distante em desempenho, não só o Sergipe, mas todos os times que vêm atrás do Asa. 3 detalhes aí, desculpa, só pra gente encerrar sobre o Sergipe, 3 detalhes, mais um gol de Sacramento, e agora Felipe Pará, ex-Rio Branco, também marcando. Segundo detalhe, primeira vitória do Sergipe jogando em casa nessa Série D, então era um resultado que estava necessitando demais, porque estava tropeçando muito jogando dentro de seus domínios, agora precisava desse resultado para acalmar um pouco, tirar essa pressão. E terceiro, a gente falou do trio aí, Sergipe, GQE e Lagarto revezando, mas a gente está esquecendo que a Juazeirense está na cola, e uma vitória já troca de posição com o Lagarto. É muita briga aí por essa quarta vaga também nesse grupo A4. E o Felipe Pará fez, inclusive, uma ótima temporada passada pelo River do Piauí, né? Isso até me estranha que ele ainda esteja jogando a Série D. Alguma coisa, Felipe? É só uma coisa, né? Do jeito que eu tô falando, o Barcelona na próxima rodada vai ser a bola da vez. Eu vou ter que mudar pela quarta vez a minha opinião sobre quem vai buscar o Asa. Tá muito imprevisível realmente essa disputa no grupo A4. Bom, a gente já passou agora pelos 4 primeiros grupos aí dessa classificação, dessa tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a gente volta falando do A5, do A6, do A7 e do grupo A8 também. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a segunda parte dessa edição 153 do Quarta Categoria, para quem acompanha a gente desde 2020, mais uma edição semanal aí, quem está assistindo pelo canal Nosso Futebol. Inclusive, nem cheguei a falar com vocês sobre essa situação. Na sexta-feira passada eu fui sair para almoçar, e aí
fui almoçar e chegou um cara perguntando, teve uma hora que, acho que você é o cara que estava no nosso futebol, teve uma hora que estava procurando alguma coisa para assistir, na minha TV a cabo, passei por um canal, vi alguém parecido com você, gostei muito do programa e não sei o quê. Então tem a galera que está acompanhando aí o Quarta Categoria, que a gente nem está sabendo. Então um abraço para todo mundo que acompanha aí o Quarta Categoria no nosso futebol. Um abraço também, claro, para quem está nos acompanhando nos tocadores de podcast e no nosso canal do YouTube também. E a gente pede mais uma vez para que você siga a gente no @pcategoria, tanto no X quanto no Instagram. Isso vai ajudar bastante o Quarta Categoria a levar cada vez mais longe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Voltando para a classificação, né? Agora vamos para o grupo A5, que teve aí o Goiânia empatando por 1-1 com o Capital, que é outro time que não consegue engrenar de jeito nenhum. O Ceilândia fez 3-0 no Porto Velho. O Porto Velho também está na minha lista de decepções da competição. O Luverdense deu troco, né? Tinha perdido por 4-1 na rodada passada para a Aparecidense e agora venceu por 3-1. E o Goianésia ficou no empate com o misto pelo resultado do placar de 2-2. E aí na tabela de classificação, o Ceilândia assumiu a liderança, tem 17 pontos. Depois vem a Aparecidense com 16 e o Luverdense também com 16. O misto fecha o G4 com 13 pontos. Depois vem Capital com 12, Goiânia com 5, Goianésia com 5, o Porto Velho na lanterníssima com 4 pontos ganhos até esse momento. E essa vitória por 3-0 do Ceilândia sobre o Porto Velho, que recolocou o time na liderança da tabela de classificação, começou em grandíssimo estilo, viu, Felipe? O Regino aproveitou esse cruzamento aí, deu uma meia bicicleta, um voleio, bicicleta, um golaço aí para abrir o placar para o Ceilândia nessa partida, e é o nosso golaço dessa 8ª rodada. É maravilhoso gol, né? Um voleio, quase bicicleta, mas mais um voleio, né? Conseguiu fazer esse primeiro gol do Ceilândia na vitória contra o Porto Velho, Porto Velho, e depois ele fez o segundo gol também, né? Ele fez mais um gol aí, fez 2 gols na partida. Ele que é meia central, né? Volante, não é um atacante, conseguiu fazer 2 gols, então teve uma tarde artilheira e com um golaço, né? Um dos mais bonitos dessa edição. Uma rodada muito cheia de golaços, né? E o Ceilândia não teve dificuldades, né, para vencer o Porto Velho, vai fazer 3-0. A gente fez 2 gols, como eu citei, e o Pablo, no final, nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu fazer o terceiro, e sacramentou mais ainda a vitória da equipe, que é líder da chave, né? Aí também está tendo uma troca de líderes, né? Mas o Ceilândia consegue ser firme nesse trio, né? Ali entre o primeiro e o terceiro, não sai dali. E eles vão se distanciando do Capital e do misto, principalmente do Capital, né? Que é quinto colocado. Mas o Ceilândia consegue fazer novamente uma boa campanha na Série D. O time que chegou a ter sempre final desse ano no Campeonato Brasiliense, não tem vaga para a próxima temporada, mas novamente monta uma equipe forte, uma equipe que conhece a competição, né? Tem o Edmar Sucuri no gol, o Badjuga na zaga, né? Dois caras que conhecem muito bem a competição, e agora tiveram essa vitória para cima do Porto Velho, e o Porto Velho, como você citou, né? Uma das grandes decepções dessa chave. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Se o time realmente ele é forte no grupo A1 ou realmente é uma temporada ruim apenas, né? Se só é forte no grupo A1 ou não, né? Porque de fato, novamente a equipe está no grupo A5 e não consegue desempenhar bem o que a gente espera, né? E pelo que fez no ano passado, pelo que vem investindo, e o time não mudou tanto assim, teve mudanças, mas não é. Continua ali o Emerson Bax, principalmente como uma liderança técnica da equipe, mas que não consegue desempenhar tão bem agora na Série D. Faz essa campanha bem ruim, né? Lanterna atrás do Goianésia e do Goiânia, que não tinham nenhuma expectativa da competição. Ainda não tem, né? Apenas um ponto de diferença, mas de fato o Porto Velho é uma decepção na competição e pode conviver com essa pergunta sempre, né? Se é um time muito forte apenas para o grupo A1 ou se é um grupo ou não, né? Então é um ponto aí para acompanhar nas próximas competições, já que é bem possível que o Porto Velho não consiga se recuperar e voltará ano que vem para a disputa da Série D. E citando aí sobre equipes que não se esperava nada, o Goiânia conseguiu, quer dizer, por pouco não sai com uma vitória diante do Capital, que
grupo é um time que a gente depositou muita expectativa, né? Colocamos entre os favoritos para o acesso, né? E até agora não tem demonstrado força necessária. O Jonathan abriu o placar para a equipe do Goiânia e Deizinho fez gol na reta final, já nos acréscimos, para evitar o que poderia ter sido um resultado muito pior para o Capital, né? A sorte da equipe do Distrito Federal é que o principal rival ali, que é o Misto, também continua vacilando. Tropeçou também contra o Goianésia, que é outra equipe que não se espera nada na competição, né? Mas quase também sai derrotado. E as duas equipes estão aí dependendo mais da sorte do que o juízo, né? E quando tem essa dependência da sorte, né, de um lance fortuito, a tendência é cada vez mais se complicar na briga por classificação. Isso vale tanto para o capital quanto para o misto. E aí a questão é, quem tiver mais juízo leva essa vaga, né? Ou quem tiver um pouco mais de sorte. Acho que é necessário, pensando em classificação não só na primeira fase para a segunda fase, mas ter uma campanha mais sólida na competição, é bom que a equipe do Capital comece, tanto o Capital quanto o Misto, busquem mais juízo, busquem desenvolver mais um futebol melhor, porque até então as duas equipes, especialmente o Capital pelo investimento, estão devendo na Série D. O Capital vai muito mal, parece que está faltando camisa, não sei o que é que está faltando, já trocou de treinador, já fez contratação, já mandou gente embora e não consegue engrenar aí na tabela de classificação. O grupo A6 teve vitórias capixabas, começando pela do Rio Branco por 3-0 sobre o Pouso Alegre. O Boa Vista em casa foi derrotado pelo Porto Vitória pelo placar de 1-0. Maricá em casa perdeu para o Água Santa por 1-0, resultado que pelo contexto do grupo acabou sendo até surpreendente. E a Portuguesa também fez 1-0 no Nova Iguaçu, jogando no estádio do Canindé. E agora na classificação do grupo A6 temos 2 capixabas no G4, como o Marcos trouxe lá no começo do quarta categoria. Mas a liderança segue com a Portuguesa com 17 pontos. Depois vem o Rio Branco, que ou ganha ou perde, né? 8 jogos, 4 derrotas e 4 vitórias, está com 12 pontos. O Maricá segue no G4 com 11 pontos, é o terceiro. O Porto Vitória fecha a zona de classificação com 11, mas o Água Santa encostou, né? Também está na quinta posição com 11 pontos. Depois vem o Pouso Alegre na briga com 10, Nova Iguaçu com 9 e o Boa Vista com 8. A distância do Lanterna para o G4 é de 3 pontos apenas, Marcos. A gente vai falar dessa vitória do Rio Branco por 3-0, né, com 2 gols do Diego Fernandes, que foi o destaque da partida, mas certamente o grupo mais equilibrado até o momento dessa Série D. O grupo equilibradíssimo, até o Lanterna ainda segue vivo na competição, né? E olha, o primeiro gol aí da partida marcado pelo Diego Fernandes, a tabelinha belíssima, né? Seria um forte candidato aí para golaço da rodada, né? Pena que o Ceilândia conseguiu um gol ainda mais bonito. E aí eu queria até destacar que nesse jogo, embora tenha sido um massacre do Rio Branco, o time demorou um pouco para engrenar ainda na partida. Eu fui acompanhando o desenrolar do jogo, o Rio Branco cruzando muitas bolas na área. Eu acho que sentiu no início um pouco de pressão, até pela necessidade de voltar a vencer onde o Rio Branco é forte, que é no Kleber Andrade. A equipe passou as primeiras rodadas jogando no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, por conta de eventos que estavam rolando no estádio lá em Cariacica, né? Então, teve esse retorno contra o Nova Iguaçu, quando sofreu uma derrota por 1-0, uma derrota que ninguém esperava. Aí é derrotado novamente em Minas Gerais, aí vinha de uma sequência ruim, e aí precisava de qualquer jeito sair com a vitória nesse retorno. E depois que o time encaixou o seu jogo, conseguiu vencer com muita tranquilidade. Diego Fernandes novamente sendo o destaque da equipe, marcando 2 gols. O Jacó, que chegou como principal camisa 9 no início da temporada, após muitas dúvidas, muitos questionamentos da torcida, mais uma vez está marcando, está começando a demonstrar um pouco melhor o seu futebol. E eu acho que o Rio Branco agora precisa de mais tranquilidade e tentar buscar um pouco mais de regularidade na competição. Queria até aproveitar de mandar um abraço para um colega meu de trabalho, o Lucas Negrelli, que é torcedor capa preta roxo. Até lá no trabalho chegou para mim e falou: se jogar essa bola aí, é campeão. Eu falando, calma, rapaz, calma. Vamos com calma, a Série D é muito complicada, né? Mas fica aí o meu salve pro Lucas Negrelli. Um grande abraço.
E agora falar um pouco da outra vitória dos capixabas, que foi do Porto Vitória diante do Boa Vista por 1-0, com gol de Alisson, né? Um gol que surgiu inclusive na cobrança de lateral, né? E é um resultado importantíssimo para o Porto Vitória. Primeira vitória fora de casa numa competição nacional. É um resultado que vai dar moral para a equipe para a sequência da competição. Já termina a rodada dentro do G4, né? E agora, tipo, agora com essa mudança de treinador, espera-se respirar novos ares, demonstrar um pouco mais de tranquilidade para a sequência da competição. Embora, como a gente falou, né, o grupo ainda está equilibradíssimo, até o próprio Boa Vista, que saiu derrotado, é o lanterna da chave, ainda tem condições de avançar nesse grupo, né? Então tá muito equilibrado, inclusive nessa partida do Porto Vitória, embora mais uma segunda vitória seguida para cima dos cariocas, e sem sofrer gols, e mais uma vez pode pôr o resultado na conta do goleiro Aidan, que para mim tem sido uma grata surpresa, né? Eu não esperava que o Aidan fosse se destacar tanto na competição nacional. A gente viu ele aqui desempenhando bom futebol até aqui nas competições locais, mas ficava aquela dúvida se ele ia conseguir ser o goleiro que o Porto Vitória precisava para a Série D, e até agora tem demonstrado isso. Bom, esse grupo, né, teve um caso de briga, né? Literalmente briga mesmo. Fazia tempo que eu não via um jogador chegando às vezes de fato, né? Trocando socos mesmo. Não é aquela coisa de aquele segurar o atleta para não ter a briga. Dessa vez teve realmente soco e expulsão, né, no jogo da Portuguesa em Nova Iguaçu. Pelo que parece, tem muito do jogo lá no Rio de Janeiro, né, na sétima rodada. Parece que levaram isso para o jogo agora no Canindé. Logo no início da partida, tem um lance que a rede social não, a equipe de a comunicação da Portuguesa conseguiu registrar, né, do Fernandinho dando uma cotovelada no Eduardo Biados. E no segundo tempo, aí sim, uma confusão maior, né? O Eduardo Biados foi expulso e partiu para cima do Fernandinho, deu um soco nele, conseguiu acertar o soco, e depois o Xandinho veio também para cima do Eduardo Biados, acertou meio que um chute, um soco junto, e acabou que o Xandinho e o Eduardo Biados foram expulsos. O jogo ficou parado 8 minutos e quem venceu foi a Portuguesa, mas de fato chamou atenção nessa partida foi essa briga generalizada. Generalizada não, essa briga que aconteceu entre os dois jogadores, entre os três jogadores, né? O Biasos, Fernandinho e Xandinho. Mas a Portuguesa conseguiu fazer 1-0, né? A Portuguesa que reclamou muito da arbitragem do jogo de ida, digamos, desse confronto. Agora conseguiu fazer a vitória e permanece aí na liderança, né? É um time, mas ainda continua com aquela impressão que a gente sempre fala, né? É um time que tem uma diferença de pontos muito boa para o segundo colocado, mas que ainda não empolga, né? O desempenho está bem abaixo do poderio financeiro dentro do contexto da Série D que a Portuguesa tem, né? Então, de fato, o que a gente vinha falando de elenco, né, da Portuguesa vem se comprovando dentro de campo, mas a diferença é maior numericamente, matematicamente, em pontuação do que em futebol mesmo. Exatamente, né? Até porque é um grupo que também tem vários pontos distribuídos. Os pontos são muito bem distribuídos, já não tem um time que vá concentrando pontos. A Portuguesa é líder, mas ainda não conseguiu empolgar na competição. Agora a gente vai para o grupo A7, que teve o empate por 1-1 do Cascavel com o Itabirito. A Inter de Limeira proporcionou a goleada dessa rodada desse grupo, venceu o Operário por 5-1. O Uberlândia fez 2-0 no Monte Azul e o Goiatuba bateu o Cianorte por 3-1. Cianorte que vai caindo pelas tabelas, né? Até que, inclusive, deixou o G4, né? Como a gente está vendo por aí. A Inter de Limeira com 17 pontos na liderança. Goiatuba vem na vice-liderança com 14. Depois Cascavel com 12 e Uberlândia com 11. Abaixo vem o Cianorte com 10, estacionadíssimo por lá. O Itabirito tem 8, Monte Azul tem 7. E o Operário tem 5 gols marcados até o momento. E aí, Marcos, o Miguel Bianconi marcou 2 dos 5 gols da Inter de Limeira, que acabou vencendo e disparando aí na liderança na classificação. Uma partida que a Inter de Limeira foi avassaladora, né? Abriu 3-0 com muita facilidade logo no início da partida, né? O Miguel Bianconi está aí marcando o primeiro gol da equipe, de pênalti.
fez uma grande partida, marcou 2 gols nessa vitória da Inter de Limeira por 5-1 sobre o Operário. Os outros gols foram de Lucas Douglas, Maurício e Claudinho. Everton Canela descontou para a equipe do Operário. E já dá para dizer que o estadual, né, o rebaixamento no Paulistão são águas passadas, né? Porque lá no início eu até falei que a Inter de Limeira entrava com a missão de apagar um início de temporada ruim para tentar resgatar um pouco da moral perdida, né? Desde a temporada passada, quando teve uma queda muito grande de rendimento, embora tenha quase conquistado um acesso para a Série C, o rebaixamento, somado a isso, o rebaixamento no Paulistão, e aí a Série D vinha com esse gosto de tentar apagar um pouco dessa imagem ruim. Agora acho que já dá para dizer que o foco é total na vaga. Estadual, Série D passada já são águas passadas para a equipe paulista. Eu diria até que agora é obrigação brigar e brigar bem para manter essa liderança, até pela distância técnica e também na pontuação na tabela, né? Já abrimos 5 pontos para o terceiro colocado, 7 para o quinto colocado, que é o Cianorte. Então o Inter de Limeira tem tudo para terminar muito bem essa primeira fase, e é o que a gente fala, né? Terminar bem é até mais importante do que começar bem a competição. E a Inter de Limeira, ainda mais depois da temporada passada, que começou muito bem e terminou mal a primeira fase, agora pode construir uma história um pouco diferente nessa competição. Bom, os estados, né, dos nossos que a gente representa aqui, né, o Marcos está feliz com os capixabas, o Ellison está mal com os paranabanos, eu estou com o Ellison nessa, né, já que o Paraná, de fato, teve uma rodada muito ruim nessa oitava rodada, né. O Cascavel conseguiu um empate, saiu perdendo o gol do Luan, empatou com o Tabirito 1-1, o Luan, aquele mesmo, ex-Palmeiras, né, também poderia ser o famoso aquele da rodada, mas de fato o Ciel roubou a cena, não tinha como não ser ele. E o Guilherme Lacerda empatou, né, o jogo no segundo tempo para o Cascavel se mantém no G4, mas quem vem em queda livre é o Cianorte, né, que conseguiu até fazer 1-0 para cima do Goiatuba, com o Bacarini Maga, né, o Bacarini Maga é malinês, joga aqui no futebol brasileiro, mas depois o Goiatuba fez 3-1, novamente Alex Henrique fez gol contra o Paranaense, ele realmente não gosta do Paraná, e de fato o Cianorte cai muito, né? Foi a estreia do Rafael Fel como treinador da equipe, e agora o time vai ter que se recuperar, né? Está para anunciar um atacante, um artilheiro, segundo uma publicação nas redes sociais do clube, né? Colocou lá um telefone escrito artilheiro, mas ele não divulgou até o fechamento da nossa gravação quem é esse atacante que chega para tentar resolver esse ataque, né, da equipe que acabou sendo inoperante. Naquele início bom e resultados, de fato, acabou mascarando um desempenho que depois, nas rodadas seguintes, se provou muito ruim, né? O time está 5 jogos sem vencer e agora vai tentar retomar aí o bom futebol a partir de agora para tentar recuperar um time que era um grande favorito dessa chave, a gente pode dizer assim, mas que agora está numa queda muito grande e o Goiatuba sai como grande vencedor dessa rodada espelhada, né? Acho que não só esse grupo, mas em todos os grupos eu acho que o Goiatuba é o que mais saiu vencedor, porque venceu o Cianorte fora de casa, um jogo difícil, e agora fez novamente para cima do Cianorte 3-1, fez 6 gols no Cianorte, então também um ataque muito, muito forte. O Alex Henrique é um cara bem conhecido na Série D, na Série C, e continua fazendo gols, né? Ele também possivelmente é um CL2 que a gente vai ver aí na Série D, porque parece que tem muita coisa para queimar ainda, para fazer muitos gols nas edições que vêm da Série D, principalmente pelos goianos, que ele é bem conhecido no futebol goiano. Ele já foi, inclusive, nosso momento aquele nessa temporada, não vou lembrar em qual rodada, mas já esteve por aqui. Agora no grupo A8 tivemos, né, a vitória do São Luís por 3-0 sobre o Marcílio Dias, quebrando aí uma boa sequência que o time marinheiro vinha tendo na competição. O Azures perdeu mais uma, foi derrotado por 3-1 pelo São José em casa. O Brasil de Pelotas venceu o Joinville também, um resultado bem surpreendente. Era o Lanterna contra o líder e o Brasil de Pelotas venceu por 1-0. E a partida entre Barra e Guarani de Bagé vai ser só no dia 21, no sábado, às 4 da tarde, para fechar essa oitava rodada do grupo A8.
E na tabela de classificação, Joinville, apesar da derrota, segue na liderança com 16 pontos, mas viu o São José encostar. O São José que vai reagindo e bem na competição, já é o vice-líder com 15 pontos. O Marcílio ganhou, inclusive, a posição do Marcílio Dias, né, que agora tem 14, que segue com 14 e é o terceiro. O Barra, mesmo com um jogo a menos, segue no G4 aí com 13 pontos ganhos. São Luís chegou aos 9, tá fora do G4 aí, 4 pontos, né, do G4 é o quinto colocado. O Azures com 7, estacionadíssimo também, depois de um começo que parecia ser bom. Brasil de Pelotas chegou aos mesmos 7 pontos, e o Guarani de Bagé com um jogo a menos é o Lanterna com 6 pontos. E aí, Felipe, cabe a você explicar o que é que está acontecendo com o Azures, que não teve Itamachula estreando que desse jeito nessa partida contra o São José. Pois é, né? O Azures manteve a base do Paranaense, fez um bom Paranaense, fez um bom estadual, né? Manteve o Xavier, que fez o gol, inclusive, do único gol da equipe, e uma grande jogada do Giovanni Gomes e o René, né? Para abrir o placar aí. O Giovanni Gomes, que é o nome para times de Série C acompanhar aí, dependendo do andar da carruagem de São José, para continuar da Série C, talvez seja um bom nome para se investir. Depois o Thiago Pedra fez o segundo gol do São José. E de fato, né, o Azures vem é um time também que aquele início, né, de bons resultados maquiou o desempenho, né, e agora o desempenho também não tem resultados, né, acaba que o time está bem abaixo, né, e pontuação também, né, são 6 pontos de diferença para o Barra, isso pode aumentar, pode ir para 7 caso o Barra vença. Rapidinho, porque nesse gol do Azures, né, teve polêmica, né, porque a arbitragem anulou o gol, como a gente está vendo ali o bandeirinha, marcando o impedimento, mas depois, por algum motivo, validou o gol que acabou valendo. Parece que alegaram que não teve interferência na hora da bola entrar. E agora, para ver, a gente foi o terceiro gol, um erro defensivo do Azures. O Tamarchuri vai ter muito trabalho para, primeiramente, defesa, né, para tentar fazer o que o ataque produza. O ataque tem bons nomes, né, como citei o Xavier, tem também o Ellison, que, como citei, fez um bom Paranaense, manteve a base, tinha uma expectativa muito grande, mas o desempenho é muito aquém, né? E o São José consegue, né? O São José que começou a Série D um pouco mais para baixo, disputou o quadrangular do rebaixamento no Gaúcho, conseguiu safar tranquilamente, mas não teve o desempenho que se esperava, e chega na Série D muito bem. O Giovanni Gomes, como citei, é um grande nome para se acompanhar, né? Um jogador já com uma idade boa, já testado, e ele vem sendo um destaque da equipe, teve esse passe muito bom para o René fazer o primeiro gol, e é um time para se acompanhar bem aí, porque talvez entre naquela lista de times que conhecem a Série D, apesar de estar muito tempo na Série C, voltou, mas vem desempenhando bem na competição. E esse é o único grupo, né, que não muda o G4 na próxima rodada, né? Claro que pode mudar a posição dentro do G4, mas ninguém sai do G4 na próxima rodada. Então, essa distância parece que tende a aumentar aí, e se os times não se ligarem, a distância vai ficar maior e não vai ter como alcançar, né? O Azures tem potencial para isso, mas o desempenho não dá esperança atualmente para a equipe. Talvez o Itamachuri, com um choque de realidade maior, agora que ele teve um teste que foi reprovado, digamos, vai ter muito trabalho para mudar essa equipe, que tem potencial, mas tem pouco tempo para fazer alguma coisa diferente para tentar passar para a próxima fase. E tem 6 jogos para isso, né? Tirando os times, na verdade, do grupo A2, A3, A4 e A8 que não jogaram, faltam 6 partidas para o fim da primeira fase, e ou reage agora ou não reage mais, porque a situação vai ficando complicada. Bom, passamos aí por todas as 8 chaves dessa Série D do Campeonato Brasileiro, então mesmo faltando aí 4 joguinhos, mas chegou a hora dela. Hora da seleção da rodada, Felipe. É uma seleção ofensiva novamente, né, no 4-2-4, e tivemos uma repetição, né, o Aidan Martins novamente no gol, né, ele, o goleiro do Porto Vitória. Na zaga tivemos Bruno Limão do Águia de Marabá, que participou de 2 gols da equipe, o Ítalo do Central e o Darlan Fernandes do Rio Branco, e também o lateral esquerdo, o Léo Kovic do Inter de Limeira. No meio campo, o Regino do Ceilândia e o Giovanni do Berlândia. O Giovanni também fez 2 gols na vitória da equipe nessa rodada. E no ataque, Daniel GTA, que está aí em destaque, o Ciel do Ferroviário, o René do São José, que fez
2 gols, e o da Silva do São Luís. E o treinador foi o Dico Vôlei do Sergipe, que vem em franca recuperação aí, calando a boca de quarta categoria. Isso é uma grande verdade, né? E o Léo Kovic, que fez, inclusive, sua despedida da Inter de Limeira, né? Foi anunciado como reforço da Portuguesa. Subiu de divisão aí antes da equipe do interior de São Paulo, vai jogar por outra equipe do interior de São Paulo, agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente tá vendo aí a seleção, hora do print para quem tá nela, para postar nas redes sociais. E agora a gente vai para as nossas considerações finais. Felipe, Marcos, primeiramente, desde já, muito obrigado por mais uma participação de vocês aqui no Quarta Categoria. Agradeço, Elson, por mais uma participação, pela parceria de sempre. E agora a gente entra naquela reta final de fato, né? Agora não tem mais aquela questão de a gente citar, né, que é início da competição. Agora, de fato, já é partir para a reta final para ver quem termina bem a primeira fase para chegar bem no mata-mata. Então, a gente vai acompanhar bem aí essas próximas rodadas para ver quais serão as surpresas e decepções que vão se confirmar, digamos, nos nossos prognósticos, porque a tendência é que aconteça muito disso para a gente aí, mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. Primeiramente, quero agradecer por mais um episódio de Quarta Categoria, né? Junto com vocês, Erison, Felipe, e a todos vocês que nos acompanham. E meu destaque final é para o mata-mata do Brasileirão Feminino da Série A3, né? Que também tem suas semelhanças com a quarta divisão do futebol brasileiro, por conta até da invisibilidade que a competição infelizmente tem, né? Assim como a Série D também sofre com isso. E aí temos confrontos decisivos já, né? Tivemos Operário do Mato Grosso do Sul empatando com o Vila Nova de Goiás por 1-1, o Itabirito empatando também com Pérolas Negras do Rio de Janeiro por 1-1, Ceará e Atlético do Piauí também empataram em 2-2. E a única equipe vencedora nessa primeira partida de quarta de final foi a União Desportiva Alagoana, que venceu o Docimel fora de casa por 1-0. Aí teremos jogos de volta no próximo, começando na sexta-feira, com esse jogo entre o DA de Alagoas e Docimel, o jogo da volta. E depois jogos no sábado, entre Vila Nova e Operário, Pérolas Negras e Itabirito. E o encerramento desses jogos de volta das quartas de final será no Albertão, entre Atlético de Piauí e Ceará, no próximo domingo. E só destacar, né, que essa semana está rolando a Copa do Brasil Feminina. A segunda fase já começou aí, muitos jogos alternativos para gente acompanhar aí. E a grande DA, né, mantendo uma das melhores tradições do futebol brasileiro, que é time alagoano com 3 letras. Impressionante e é genial. E assim a gente encerra mais uma edição do Quarta Categoria. Na semana que vem a gente está de volta para falar sobre mais um monte de jogos aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. A todo mundo que nos acompanhou, um abraço e até a semana que vem.